Boa noite, mais uma vez. Que a paz de Cristo habite em nossos corações nesse momento, iluminando aí os nossos pensamentos, para que a gente saia daqui refletindo um pouco mais sobre os ensinamentos do Cristo. Esse é sempre o convite quando a gente adentra, a uma casa espírita para estudar o Evangelho de Jesus. Hoje nós vamos estudar um pouquinho, sobre o capítulo 13 aí do Jesus no Lar, o livro de psicografia de Neio Lúcio. O Revolucionário Sincero é o título do nosso estudo de hoje. Quando a gente pensa em revolução, quando a gente pensa nesse sentido, a gente lembra de algo que traz alguma grande transformação, não é? Revolução é aquilo que mexe, que revira com as estruturas, que muda determinado contexto. A mudança, ela pode ser positiva, mas ela também pode não ser, né? É mudança. E quando a gente vê o resto do título, sincero, aí já nos convida a outro ponto. Não é de qualquer revolução que a gente está dizendo ali. É uma revolução, quando a gente lembra da palavra sincera, é algo que tem que estar em consonância maior com alguma verdade, E como aqui a gente está estudando é o Evangelho de Jesus, essa verdade para a gente é a lei divina. Então é buscar alguma mudança ou alguma revolução que tenha uma sintonia com a verdade divina. Esse é o nosso convite na reflexão de hoje. E nos estudos, a gente sabe que lá no livro Jesus no Lar, a gente vai ter algumas passagens de Jesus conversando com seus discípulos na conversa cotidiana, muitas vezes ali no final da noite, onde eles paravam para se alimentar e trocavam as ideias. E Jesus, como o autêntico mestre, o autêntico educador, ele partia os seus ensinamentos sempre do contexto que ali estava colocado. Então ele sempre aproveitava as ideias que os discípulos traziam, as vivências daquele cotidiano, para aproveitar a oportunidade para ensinar, para pontuar. E o início dessa lição começa assim. No curso das elucidações domésticas, Judas conversava entusiástico sobre as anomalias na governança do povo. E exaltado dizia das probabilidades de revolução em Jerusalém, quando o Senhor comentou muito calmo. Geralmente no livro, quando a gente ouve falar sobre Judas apenas, é Judas Iscariotes. Que quando fala de Judas Tadeu, geralmente vem um segundo nome junto. E até pelo contexto, a gente vê a ligação desse espírito revolucionário que Judas tinha dentro de si. Então esse Judas aqui é Judas Iscariotes. Olha como que ele estava. Ele conversava entusiástico, entusiasmado com as ideias ali colocadas. Das anomalias, daquelas discrepâncias que tinha no governo daquele momento. E estava exaltado. Imagina a gente se tivesse tido a oportunidade de conviver com Jesus, gente. Com todo aquele seu magnetismo, é claro que estaríamos imbuídos de uma esperança muito grande da renovação. De uma renovação do povo, de uma renovação grande, não é assim? A gente já está acreditando que agora tudo era possível. Afinal, ele era o Messias tão esperado. E a gente que é muito exaltado ainda, porque nas relações da Terra, dentro da materialidade que ainda nos fala muito forte, estar diante de uma personalidade tão calma como Jesus devia ser impactante. Vocês já observaram que quando a gente está falando muito, dizendo muito, e tem uma pessoa caladinha perto da gente, a nossa tendência é falar mais, para preencher aquele vazio? E era isso que acontecia naquele contexto.
Judas ali todo exaltado, cheio de esperanças e expectativas, que Jesus não trouxesse só os ensinamentos da lei divina e a lei do mau amor, mas que ele mudasse toda aquela sociedade, que ele revolucionasse todo aquele contexto. Mas Jesus se mantém calmo. Os discípulos naquela época, eles já tinham contato com vários ensinamentos do Cristo. Cristo já tinha falado que a gente edifica o verdadeiro reino dentro de nós, é nos nossos corações. Mas nós, como crianças espirituais que ainda somos, muitas vezes vivemos ainda a fase do concreto. A fase do concreto, né, é aquela que a gente, muito mais do que Tomé de ver para crer, a gente precisa de pegar para crer. A criança não é assim? Ela explora o mundo e ela sente o mundo a partir do tato, a partir da matéria. E nós, enquanto crianças espirituais, a gente vai percebendo e sentindo o mundo a partir dessa nossa percepção material, que é muito forte. Um exercício simples que a gente faz com a gente mesmo é quando a gente pensa na palavra caridade. A gente sabe que fora da caridade não há salvação, não é o grande lema da doutrina? Mas quando a gente ouve a palavra caridade, qual é a primeira ideia que nos vem à cabeça? Essa primeira ideia nos conta um pouco da percepção que a gente tem do momento. Se na nossa ideia, primeiro a gente lembra da questão dos alimentos, da questão da roupa, da questão que nutre, né, o corpo físico, mostra a nossa ligação com o plano material. Se a gente já ouvir falar de caridade, apesar da gente saber da importância de tudo isso para o corpo humano, porque nós somos matérias, se a gente já consegue pensar além, pensar na caridade moral, a gente já mostra que aos pouquinhos a gente vai transformando essa nossa ideia. A gente vai renovando esses nossos valores. Mas os nossos irmãos, há mais de 2000 anos atrás, por mais que tivessem sido os escolhidos e estivessem uma evolução espiritual considerável, eles ainda não estavam na posição crística de Jesus. Então eles ainda tinham um pouco dessa expectativa que Jesus poderia vir como grande revolucionário, aquele que mudaria o mundo. Se hoje, diante das situações da vida, 2000 anos depois, algumas situações cotidianas nos assustam, vemos as situações do mundo, a desigualdade social, a desigualdade de distribuição de riquezas, das condições de alimentação, de saúde, de moradia, não é assim? A doutrina nos ajuda a entender um pouco dessa desigualdade. Mas mesmo assim, essa desigualdade ainda move os nossos corações e nos assusta. Há 2000 anos, gente, a situação ainda era muito mais grave. Às vezes a gente ouve os nossos irmãos dizendo assim, que isso, hoje é muito pior. O mundo hoje está indo para um rumo que a gente não sabe onde vai chegar. A gente tem até ter muita coragem para pôr uma criança no mundo, não é assim que diz? Mas quando a gente vai por essa ideia do senso comum, a gente não está considerando um grande ensinamento que a espiritualidade traz para a gente. Que não existe involução na natureza. Tudo evolui. Não evolui dando saltos, evolui no seu processo que muitas vezes é lento. Às vezes fica naquele estágio embrionário, meio que naquele espaço de gestação que a gente não percebe muito o crescimento. Mas está tudo evoluindo. Então o planeta Terra, esse planeta que a gente vive de provas e expiações, por mais que a gente às vezes desacredite, ele está evoluindo. Mas hoje a gente vê tanta coisa, a gente vê tanta notícia, vemos. Será o que vende mais para a imprensa, gente? É a caridade ou o escândalo? É o escândalo, porque a caridade, o convite do Cristo é o quê? Não sai da vossa mão direita o que faz a esquerda e vice-versa. A caridade, ela não pode fazer propaganda.
de si mesmo. Porque se ela fez propaganda de si mesma, ela deixou de ser caridade. Então, aquilo que faz propaganda é o escândalo. É isso que vende na mídia, é isso que vende nas redes sociais, é aquilo que mobiliza as grandes massas. Então a gente tem que ter muito cuidado, aquele convite de Jesus, né, da oração e da vigilância, ela tem que ser o nosso alerta constante, porque se a gente não tiver vigilante, a gente embarca nessa onda de descrença, nessa onda que as coisas estão indo por um caminho que não tem mais solução, que a gente está chegando, como diz o outro, no fim do poço. Se a gente não tiver a convicção da nossa fé, a certeza das coisas que estão acontecendo, que está tudo sobre a égide do Cristo, que é o grande governador do planeta Terra, a gente perde a esperança de dias melhores. A gente perde essa esperança do futuro do amanhã. Então a gente precisa de ter cuidado, porque é nesse contexto que a gente vai vendo que hoje, apesar da gente ainda assistir muita desigualdade, existe uma mobilização em prol do bem. Afinal, estamos aqui hoje encarnados, cada um de nós com a mesma missão. Todos nós, estejamos aqui no centro ou estejamos lá nas ruas. Cada um de nós está hoje encarnado na Terra, né, nesse planeta de prova e expiação, com a única tarefa de se melhorar. A gente não está aqui para melhorar o irmão, o pai, a mãe, o companheiro, ninguém que não seja a gente mesmo. A gente às vezes tenta terceirizar, porque a mudança de nós mesmos ela é tão difícil que a gente tenta mudar o outro como se isso fosse possível. A gente diz que conhece o outro como a palma da nossa mão, como às vezes a gente não conhece nem a gente mesmo ainda. A gente não deu conta nem desse autoconhecimento tão profundo. E a gente precisa de estar isso na nossa cabeça o tempo inteiro. Nós não estamos aqui encarnados hoje para mudar os nossos irmãos que caminham com a gente nessa jornada chamada vida. Nós estamos aqui com a única tarefa da nossa própria reforma íntima. Porque a partir do momento que a gente muda nós mesmos, a partir do momento que a gente consegue nos transformar e revolucionar o nosso mundo íntimo, nós temos condição, né, de, como diz o outro, por tabela, ir impactando o ambiente ao nosso redor e transformando esse ambiente num ambiente melhor e servir para os nossos irmãos como exemplo da possibilidade de mudança ainda encarnados no mundo de provas e expiações. É por isso que Madre Teresa de Calcutá brinca e fala assim: quer transformar o mundo, quer promover a paz mundial, volta para o seu lar e ame a sua família. Né? É no nosso interior que a gente começa esse processo. E naquele contexto, né, de há 2000 anos atrás, naquele grupo de discípulos, reunidos ali com Jesus, quando a gente pensa nessa revolução, a gente tem que compreender todas essas expectativas que eles traziam. Porque ainda hoje nós trazemos expectativas semelhantes. Que chegue um determinado Salvador, não no sentido crístico de ser, mas aquele que transforme o mundo, que mova corações, que faça as pessoas pensar diferente. Como se existisse uma varinha de condão que a gente toca a cabeça do outro e ele vira um novo ser, um ser de luz. O processo não se dá assim. O nosso livre-arbítrio, ele existe. E a espiritualidade amiga o respeita, porque ela vem cumprindo a lei divina. E pela lei divina, cada um de nós é dotado do seu livre-arbítrio. É responsável por suas escolhas. A gente só colhe o fruto daquilo que a gente plantou. Afinal, o plantio é livre, mas a colheita é sempre obrigatória. Não dá para querer colher morango se o nosso plantio foi de um pé de limão. Morango não dá em pé de limão.
né? Então a gente só vai colher aquilo que a gente mesmo plantou, aquilo que a gente mesmo vem cultivando dentro de nós. E é por isso que Jesus se mantinha ali calmo, porque quem já é conhecedor da verdade divina, quem é um ser crístico e já vibra na sintonia do Pai, ele tem toda essa segurança, convicção e ensinamento. Ele não vai se exaltar, porque ele sabe que tudo tem o seu tempo, tudo tem a sua hora, que não adianta tirar pérolas aos porcos, não é assim? Que cada um caminha conforme o seu ritmo. Já que na natureza nada dá saltos, os processos de mudança, muitas vezes, eles são processos lentos. E como todo bom educador, quando lida com crianças, a gente usa muitas historinhas, não é, para educar nossas crianças? Para tentar trazer à luz da escuta delas e do coração algo que mobilize os sentimentos. E é isso que Jesus faz com seus discípulos aquela noite, dizendo assim: um rei antigo era considerado cruel pelo povo de sua pátria, a tal ponto que o principal dos profetas do reino foi convidado a chefiar uma rebelião de grande alcance que o arrancasse do trono. Quantos reis cruéis a gente não tem pelo caminho hoje? Quantas pessoas não abusam do poder, não é assim? Para humilhar irmãos, para roubar tesouros alheios, para tirar vantagem em relação ao outro. Nós estamos nesse mundo de tribulações, isso ainda faz parte da rotina da terra. E tinha ali esse profeta do reino. O profeta do reino aqui colocado não é um cidadão comum, gente? Não é aquele que está ali com um simples pensar. O profeta está nessa condição de alguém que se preparou um pouco melhor, que estudou um pouquinho mais. É como se fosse nós, espíritas, tentando estudar e compreender um pouquinho melhor a verdade. Nós estamos ali observando a situação, as injustiças que estão colocadas nesse mundo, observando o que as pessoas fazem umas com as outras. E ele é convidado a chefiar uma rebelião. Não foi chefiar uma revolução. Olha a escolha de Jesus. Foi chefiar uma rebelião. Rebelião é algo tão positivo assim? A gente geralmente se rebela daquilo que a gente sentiu muito injustiçado e muito no afã do direito próprio, movido pelo nosso orgulho e pelo nosso egoísmo, dizendo mais forte, falando dos nossos interesses. E ele vai adentrando naquele processo. O profeta não acreditou de início nas denúncias populares, mas a multidão insistia. O rei era duro de coração, era mau senhor, perseguia, usurpava e flagelava os vassalos em todas as direções. Nós também vamos nesse processo. Nossa, a carne não é fraca, gente? A gente tenta elevar os nossos pensamentos, a gente vai estudando e renovando os nossos ideais e valores, mas tem hora que a gente se sente enredado pela teia de pensamentos e vibrações ao nosso redor. E a gente acaba dando ouvidos. E pensando assim, será que esse negócio mesmo de Jesus não é tão assim? Mas nesse caso não podia ser diferente? E a gente vai deixando se envolver naquela onda de reclamações, nas famosas muquerelas da vida. As murmúrias, as queixas, as lamentações e reclamações. A gente dá corda disso. Afinal, o pensamento não é onda eletromagnética, como Emmanuel nos fala no livro Pensamento e Vida? Como onda eletromagnética, ela está colocada aí no ar. Se a gente vier com um radinho antigo daqueles de pilha e sintonizar aqui numa rádio, ele vai ou falar ou tocar alguma coisa, não é? Porque a onda está aqui, a gente não vê, mas ela existe. Ela é elétron porque ela está conduzindo algo.
O pensamento, ele conduz as vibrações, sejam elas positivas ou negativas. Ela conduz isso que está espalhado. Cada um de nós aqui nesse momento está vibrando em determinada sintonia. É por isso que no início dos estudos, né, das palestras, a gente é sempre convidado assim, vamos elevar nossos corações e as nossas vibrações, para a gente entrar num padrão de sintonia melhor, para que a gente possa oferecer à espiritualidade amiga, que está aqui socorrendo muitas vezes glebas de irmãos desencarnados, os melhores medicamentos possíveis para a alma. Porque enquanto magnético, né, enquanto aquilo que lembra ímã, ao contrário da física, né, que a gente aprende, que no magnetismo da física, né, que a gente estuda da ciência, os opostos se atraem, polo norte com polo sul. No magnetismo da vida, não, gente. No magnetismo da vida, nós somos regidos pela sintonia e pela afinidade. Então, o que atrai são os semelhantes. É por isso que quando a gente já acorda de bem com a vida, os nossos pensamentos naquele dia tendem a ser os melhores. A gente costuma até brincar e dizer assim, hoje nada me tira o meu bom humor, nada me tira do sério. Porque a gente já se vestiu das boas vibrações. Ao contrário, o dia que a gente acorda meio virado, tudo é ruim pra gente. Até o jeito do outro olhar, às vezes nos ofende. Porque está ali dentro do nosso coração. Porque a gente é atraído pela sintonia e pela afinidade. Né? A gente é imbuído disso. Então a gente precisa de estar alertas nesse movimento, porque senão a gente se deixa, entre aspas, aí, contaminar pelos pensamentos negativos, pela mania de julgar o outro, de condenar o outro. Por isso que a gente precisa de estar vigilante o tempo inteiro. E Jesus continua assim. Foi assim que o condutor de boa fé se inflamou. Igualmente, e aceitou a ideia de uma revolução por único remédio natural, e por isso articulou-a em silêncio, com algumas centenas de companheiros decididos e corajosos. Quando a gente se imbui desse sentimento da ausência do bem, quando a gente dá margem para isso, como diz o outro, a gente age na surdina. A gente age pelas costas. A gente se organiza porque a gente está planejando um ataque. E quando a gente planeja um ataque, a gente não quer que o outro se defenda. Não é assim? É o bote da cobra, que fica ali no seu escorinho, esperando o momento de atacar. Então a gente vai deixando entrar nessa sintonia. Na véspera, porém, do cometimento, contudo, como possuía segura confiança em Deus, ele tinha uma convicção, subiu ao topo de um monte e rogou assistência divina com tamanho fervor que um anjo das alturas lhe foi enviado para a confabulação de espírito a espírito. Qualquer sinal que a gente dá, gente, qualquer abertura que a gente dê de elevar os nossos pensamentos e dirigir ao Pai, nós seremos atendidos e socorridos. Pedi e obtereis. Basta um esforço mínimo nosso, né? Basta um sentimento mínimo que a gente quer estar melhor, que a espiritualidade, com a concessão da misericórdia divina, vem nos acolher. Por isso que ele recebe o anjo das alturas. E quando a gente permite isso, a gente abre os nossos ouvidos para ouvir a mensagem que o Pai nos traz. Às vezes essa mensagem vem através de um irmão espiritual, seja numa psicografia, né, ouvindo numa reunião mediúnica. Às vezes esse socorro vem numa página amiga que a gente lê, ou num amigo que nos fala alguma coisa, numa música que às vezes toca e nos toca o coração. Vem nos menores lampejos. Os enviados, né, dessa mensagem divina vêm de várias formas.
Então a gente precisa de estar atento para elevar o nosso coração e estar pronto para receber esse processo. Porque o anjo, à frente daquele emissário sublime, o profeta acusou o soberano, asseverando quanto sabia de oitiva e suplicando a aprovação celeste ao plano de revolta renovadora, querendo a aprovação divina para o ataque. Me autoriza a atacar em nome de Deus? É como se diz assim, em nome dessa verdade, mas dessa verdade que tem muita ligação com o nosso planeta de provas e expiações. Vivemos nessa dicotomia entre o bem e o mal, a luz e a escuridão, entre os opostos, entre o 8 e o 80. Enquanto Jesus, na verdade, nos convida sempre para o caminho do meio. O tempo todo esse é o convite dele. Porque quando a gente vai ampliando o nosso olhar para um olhar mais espiritualizado, a gente começa a enxergar que não existe uma balança que não pesou nada ou pesou tudo. Que na verdade o mal nada mais é que a ausência do bem, que a escuridão nada mais é que a ausência da luz. E a gente vai enxergando uma possibilidade de atuar em cada um desse contexto. É possível não praticar o mal desde que a gente esteja praticando o bem. É possível iluminar desde que a gente coloque a nossa luz para brilhar. Por mais pequenininha que ela seja. Numa noite muito escura, um vagalume não faz diferença às vezes? Às vezes a gente é só um vagalume ainda na escuridão, mas temos a nossa luz, que pode ir crescendo e assim avolumando a partir do momento que a gente vai burilando a nós mesmos. Que a gente vai investindo nessa energia da autoevangelização, da reforma íntima nesse processo. É esse convite que a gente fica. O mensageiro anotou-lhe a sinceridade, escutou-o com paciência e esclareceu. Em nome do Supremo Senhor, o projeto ficará aprovado, com uma condição: conviverás com o rei durante 100 dias consecutivos, em seu próprio palácio, na posição de servo humilde e fiel. E findo esse tempo, se a tua consciência perseverar no mesmo propósito, então lhe destruirás o trono com o nosso apoio. O chefe honesto aceitou a proposta e cumpriu a determinação. Simples e sincero, dirigiu-se à casa real, onde sempre havia acesso aos trabalhos de limpeza, e situou-se na função de apagado servidor. No entanto, tão logo se colocou a serviço do monarca, reparou que ele nunca dispunha de tempo para as menores obrigações alusivas aos gostos de viver. Para a gente dar conta de olhar para o outro e entender a situação do outro, a gente não pode estar numa posição de superioridade. A gente precisa de descer do cavalo. A gente precisa daquela, lembrando lá do bom samaritano, para socorrer o outro que está ali. Não dá para ser nessa posição que eu tenho meu nariz em pé, que eu sou melhor, eu já creio na verdade divina, eu já tenho uma elucidação maior da doutrina e da verdade. Não dá para ser nessa condição. É preciso que a gente coloque nessa posição de servo humilde. O servo está ali para servir o outro, para oferecer aquilo que ele tem. E o servir aqui, gente, vai muito para além de simplesmente limpar o chão ou não. Porque lembram lá da definição de caridade? Se a gente já compreendeu o que é caridade, a gente sabe que com uma simples espécie, a gente está servindo ao outro de uma forma muito potente, emitindo para ele uma vibração muito boa. Levantava-se rodeado de conselheiros e ministros impertinentes. Era atormentado por centenas de reclamações
de hora em hora. Na qualidade de pai, era privado da ternura dos filhos. Na condição de esposo, vivia distante da companheira. Além disso, era obrigado frequentemente a perder o equilíbrio da saúde física. Em vista de banquetes e cerimônias excessivamente repetidos, nos quais era compelido a ouvir toda sorte de mentiras da boca de súditos bajuladores e ingratos. Nunca dormia, nem se alimentava em horas certas, e onde estivesse, era constrangido a vigiar as próprias palavras, sendo vedada ao seu espírito qualquer expressão mais demorada de vida que não fosse o artifício a sufocar-lhe o coração. Quando as pessoas se colocam nessa posição de evidência constante diante do povo, elas estão constantemente sendo assediadas, abordadas, não é isso? E muitas vezes testadas. E tudo, as mínimas ações são sempre vigiadas. As palavras mais simples, as frases mais simples, quantas vezes não são retiradas de um contexto e usadas em outro totalmente diferente? Olha esse, poderio, esse rei que não tinha tempo para desfrutar do convívio nem dos seus, não conseguia atuar como pai, nem com a companheira que tinha. As pessoas se aproximavam dele o tempo todo para contar alguma coisa e geralmente para falar mal do outro, porque não é assim que coloca, porque para defender o meu eu tenho que pisar em alguém. Então é um contexto de vida que não é um contexto fácil. Em determinados momentos a gente ouvia muito, uma grande servidora que tinha, a Tânia vai lembrar, da Genita, que nos dizia muito assim, quando ela via essas questões de governo, dos políticos, ela fala assim, gente, se a sociedade, ao invés de reclamar, gastasse um segundo para fazer uma prece para esses governantes, o nosso país seria muito diferente. É a vibração, gente. Porque quando a gente emite para o outro só as queixas e reclamações, a vibração que a gente manda é uma vibração negativa. Ela não constrói, ela não edifica para o bem. Se a gente gastar um segundo pensando para ele ser iluminado pela espiritualidade divina, para ele perceber as demandas do povo que ele está a serviço, para ele se mobilizar dos conhecimentos que Cristo nos traz, imagina a corrente de bem que a gente consegue produzir. Esse é um desafio que a gente tem que fazer cada vez que a gente lembrar de algum governante que não está fazendo aquilo que é muito certo. Lembrou? Faz uma prece por ele, para que ele esteja atento. Essa vibração chega, gente. Isso é caridade. Isso é caridade moral. E às vezes a gente esquece disso. São coisas simples assim. E olha o que o servo, esse profeta, o orientador da massa popular, reconheceu que o imperante mais se assemelhava a um escravo, duramente condenado a servir sem repouso, em plena solidão espiritual, porquanto o rei não gozava nem mesmo a facilidade de cultivar a comunhão com Deus por intermédio da prece comum. É um escravo da situação. Tem a ver com o livre-arbítrio e com as escolhas dele? Claro que tem. Mas uma forma de ajudá-lo nesse processo é emitir essa simples vibração. Porque isso vai abrindo campos para que ele tire aquele enrijecimento do seu coração e consiga ver além. Que ele possa começar a ter a olhos de verdade de ver. A gente às vezes precisa de ser tocado, não é assim?
As situações da vida muitas vezes nos colocam nesse sentido. Mas às vezes é um bom amigo que chega para a gente e fala assim, opa, cuidado, você já viu que você não está indo por um caminho muito bom? Fica mais alerta e nos fala com amor. Porque quando nos fala com amor, a nossa recepção é diferente, não é? Porque quando a gente ouve com crítica, e se com amor é difícil da gente ouvir, imagina se vem só pelo viés da crítica e da condenação. Então a gente precisa de se policiar em relação a isso. E nesse contexto que a gente vive, todo midiático, que o escândalo reverbera por todas as formas, redes sociais, conversação comum, outdoors, manchetes e tudo mais, rádio, podcast, tantas formas para veicular essas situações, a gente precisa de estar muito alerta. Porque senão a gente esquece daquela história das 3 peneiras, que a gente precisa de passar tudo que a gente escuta. É verdade? É bom? Vai ajudar? Vai promover o bem? Porque se não passar por uma das 3, já dançou. Não deve ir para frente. E a gente vai esquecendo disso. E nesse momento de redes sociais, que a gente tem um celular na mão, com o WhatsApp aí bombando, a gente ainda costuma receber um fake news que a gente desconfia que é, mas aí a gente põe assim no texto para a família ou para os amigos. Eu não sei se é verdade, mas vai que é, então eu estou compartilhando para ficar de alerta. Se a gente não sabe, a gente não compartilha, não manda. Se vai mandar, manda uma passagem do Evangelho, uma reflexão sobre ela, convida a esse conhecimento da lei do amor. É esse imperativo que a gente tem que começar a divulgar. Somos todos, estamos todos convidados na seara do Cristo a ser divulgadores da sua boa nova. E por mais que a gente tenha ou não tenha o dom da fala de estar à frente num púlpito, nós temos o dom da fala nos espaços que convivemos. Porque tem pessoas que vão ter muito mais abertura de ouvir, às vezes, a gente no nosso cantinho do que ouvir um palestrante altamente renovado. E a gente que está à frente fazendo o estudo, a gente está aqui porque a gente precisa de estudar. A gente está tentando aprender para um dia colocar em prática os ensinamentos. A gente sempre brinca e fala assim, olha, o ouvido mais próximo da nossa boca é o nosso mesmo. Então, se a gente está falando, é porque a gente está precisando de ouvir, refletir, aprender. Nesse planeta, somos espíritos imperfeitos. Estamos aqui nesse aprendizado e nessa luta. Se a gente fosse esperar para divulgar a boa nova só espíritos perfeitos, a gente não tinha saído do lugar, não. Não é isso? Porque Cristo, a humanidade não deu conta de ouvir. Vai adiantar? É muito conteúdo e numa esfera de conhecimento muito além das nossas possibilidades de escuta. E às vezes a gente precisa de ouvir de um irmão imperfeito como a gente. Até para a gente ir vislumbrando que é possível a gente ir aprendendo e que aos poucos a gente vai nos esforçando para colocar isso em prática. É esse movimento que a gente precisa de ir construindo, para a gente dar conta de perceber que quando a gente se coloca só a serviço do mundo, só a serviço das questões materiais, a gente vira escravo desse mundo material. A gente vive em prol de uma ânsia de satisfação, de poder, de riqueza, que a gente nunca alcança. Quantos irmãos a gente já vê que em termos de detenção de riquezas tem tanta coisa e mesmo assim tem o afã de conseguir mais. E ao invés de aproveitar aquele momento, daquele recurso, para promover emprego para aqueles que necessitam,
de apoiar oportunidades de trabalho para o outro, ele quer explorar o outro que é mais pobre que ele, para ganhar ainda mais. Porque a gente vai se colocando como escravos do mundo, como escravos desse mundo material, e a gente deixa de servir a Deus e a gente começa a servir a Mamon. Preocupados com os impostos, preocupados só com as verbas. A gente precisa de honrar os compromissos que a gente assume? Sim, faz parte do viver corretamente, do bem proceder na sociedade. Mas se a gente não está dando conta daquele limite, a gente precisa de reduzir os nossos gastos. A gente não fala tanto em educação financeira, que está tão em moda. A gente precisa de dosar isso que é necessário ao nosso bem-estar físico, para que a gente não perca de vista a nossa evolução espiritual. Porque senão a gente perde a saúde nesse processo. A gente adoece, porque aquilo que vai manifestando das doenças nada mais é que aquilo que vai expurgando do nosso próprio espírito, não é isso? E a gente está caminhando no movimento de Terra, dessa transição planetária que é aos poucos, num momento de mudanças. Quantas doenças têm sido, se descobre agora a cura? Quanta coisa tem evoluído? Até o câncer que antes nos assustava tanto, hoje, quanto detectado a tempo, tem uma grande potencialidade de cura. Porque no mundo de transição, quando a gente estiver no mundo regenerado, a doença não vai ser mais necessária para a correção das nossas almas. Então é a prova que o planeta continua evoluindo, apesar da gente ainda estar um pouco atrasado, né? Da gente não ter seguido o caminho do meio tão certinho e ter pegado alguns atalhos que atrasaram a nossa marcha enquanto humanidade. Mas a gente vai nesse movimento e a gente precisa de ter isso em mente para ressignificar os nossos valores, para começar a almejar outros planos e esferas, a começar de fato a edificar dentro de nós esse reino de Deus. E Jesus continua assim: fim do prazo estabelecido, o profeta, radicalmente transformado, regressou ao monte para atender ao compromisso assumido. E notando que o anjo lhe aparecia no curso das orações, implorou-lhe misericórdia para o rei, de quem ele agora se compadecia sinceramente. Olha só, o profeta radicalmente transformado. Ele fez a revolução em si mesmo. Ele foi esse revolucionário sincero. Porque ao invés de resolver mudar o outro, ele acabou mudando a si mesmo. Ele regressa ao monte para atender aquele compromisso que ele assumiu com a espiritualidade. E o anjo que lhe aparece novamente no curso das orações, quando ele eleva seu pensamento e a vibração, e ele implora a misericórdia para o rei. Ele passa a desejar o bem. Lembra que a espiritualidade, quando Kardec pergunta assim, olha, se a gente não faz o bem, mas a gente também não faz o mal para ninguém, tá tudo certo? Aí a espiritualidade conta assim, não. A gente é responsável por todo o mal que decorra do bem que a gente não praticou. Então não nos cabe simplesmente não fazer o mal, gente. A única forma de combater o mal é promovendo o bem. A gente precisa estar alerta. E quando ele implora ajuda a esse rei, ele está ali naquele momento compreendendo que ele precisava de ser caridoso e de promover o bem daquele momento. Em seguida, congregou o povo e notificou a todos os companheiros de ideal que o soberano era, talvez, o homem mais torturado em todo o reino, e que ao invés da suspirada insubmissão, competia-lhes a cada um
maior entendimento e mais trabalho construtivo, no lugar que lhes era próprio dentro do país, a fim de que o monarca, de si mesmo tão escravizado e tão desditoso, pudesse cumprir sem desastres a elevada missão de que fora investido. Numa fala popular, ele está dizendo assim, ó: se cada um assumir o que lhe cabe na esfera onde está, você vai ajudar muito. Plante o bem e faça o bem onde estiver, porque no mundo onde todo mundo está agindo, né, e promulgando o bem, esse mundo em si ele vai melhorando. A paz, né, a tão sonhada paz que a gente tanto almeja, ela não vem das guerras e das rebeliões, dos movimentos armados. Se fosse isso, o mundo já estava resolvido há muito tempo. Quantas guerras esse planeta passou? Não é isso? Se fosse assim, as coisas já teriam dadas. Jesus não teria chegando aqui pregando amor, não. Ele vinha armado para resolver a situação. Mas o convite não foi para Pedro em banha tua estapada? Não é? Violentando o outro que a gente dá conta. Porque exige algo que é a questão do livre-arbítrio, causa e consequência. Existe um movimento que é próprio de cada um, que a gente não transforma o outro. A gente só pode transformar a nós mesmos. Então, se a gente atua dentro da nossa esfera, com a consciência tranquila, afinados com a lei divina, porque não é na nossa consciência que está gravada a lei divina. Então, quando a gente está com a consciência tranquila, é porque a gente está cumprindo a lei divina. Então, a gente não nos cobra. A gente sabe que está tudo certo. Quando tem algo na nossa cabeça incomodando, remoendo, nos cutucando, é o alerta. Emmanuel não fala assim que o outro é um espelho nosso? Que tudo aquilo que incomoda muito a gente no outro, das duas uma, ou algo que lutamos muito para vencer, e quando a gente vê o outro fazendo, a gente lembra, opa, custei a sair dessa, então ele lembra lá do nosso homem velho, ou é algo que a gente ainda está lutando para vencer, porque a gente só enxerga no outro aquilo que está dentro de nós. Então, esse movimento a gente precisa de estar atento o tempo inteiro. Porque se a gente tem dificuldade do nosso autoconhecimento, olha para o outro. Aquilo que a gente enxerga de defeito no outro é o defeito da gente. É algo que a gente está tentando burilar dentro de nós mesmos. Se a gente começa a olhar o irmão como esse companheiro de jornada, que está ali para o nosso aprendizado, porque Jesus, ele não edifica o reino, né, de Deus, ele não propulga a grande verdade afastado das multidões, é no meio da multidão. Ele não se isola numa caverna, ele vai para o meio do povo, falar em público. Então a gente não vai burilar os nossos sentimentos, os nossos talentos, lapidar esse diamante bruto que nós somos, para que um dia, né, a gente que foi criado à imagem e semelhança do Pai, possamos alcançar a plenitude de seres crísticos. A gente não vai fazer isso isolado numa caverna. A gente faz isso no convívio com o outro. A gente faz nesse movimento. É porque é ali que a gente testa os nossos limites, as nossas potencialidades e os nossos talentos. Não tem como a gente ser paciente se uma pessoa não coloca a nossa paciência à prova. Ser paciente quietinho dentro de casa só com o que você quer é fácil. A nossa paciência é testada quando aquilo fere os nossos interesses e desejos mais fortes, que a gente acha, como diz, o mundo tem que girar em torno do nosso umbigo. Aí quando alguém não faz o mundo girar nesse sentido, a gente fica de alerta, prontidão. Então a gente precisa de estar atento a isso, a esse movimento. Para a gente, de fato, dando conta de reconhecer os nossos limites e investir nesse processo que a doutrina nos convida sempre, o processo da reforma íntima.
Só assim a gente vai dar conta de mudar radicalmente, de ser esse revolucionário sincero que o Cristo espera de nós, de ser esse revolucionário sincero que a gente precisa de alcançar para a gente de fato contribuir para que a evolução do planeta ela se dê de uma forma não tão lenta como tem sido. É assim que a gente vai fazendo a nossa parte. Quando ao invés da gente estar muito preocupado em criticar o outro na posição que ele está, a gente se coloca na nossa posição e vê na nossa posição o que a gente pode fazer. Quando a gente se implica com aquilo que é nosso. Quando a gente dá conta de perceber o que está no nosso alcance. Né? Lembra da oração lá do Senhor, dai-me, né? Fugiu aqui. Não, aí ele comenta assim, dai-me serenidade, né? Para aceitar as coisas que não posso modificar. Dai-me coragem para modificar aquilo que está no meu alcance. E sabedoria para distinguir uma coisa da outra. Né? Então a gente precisa desse movimento, porque tem coisas que estão no nosso alcance mudar. E para essas a gente precisa dessa coragem edificada pelo caminho, a verdade e a vida, que é o nosso grande modelo e guia, que é Jesus. É nisso que a gente edifica para ter coragem. Não é a coragem que se rebela, é a coragem do revolucionário sincero. Mas a gente precisa dessa serenidade, porque nem tudo está no nosso alcance de modificar. E naquele momento, às vezes, que a gente vai precisar de fazer é acolher, é nos doar. E que a gente tenha a sabedoria para distinguir uma situação da outra. Porque senão a gente não consegue perceber que momento a gente deve ou não agir. Porque se a gente deixa de agir no momento que deve, a gente deixou de fazer o bem e dessa ausência do bem pode decorrer o mal. E a gente é responsável por isso. Não porque Jesus vai nos cobrar ou Deus vai nos cobrar, mas se a lei divina está gravada na nossa consciência, a gente sabe que nós somos juízes de nós mesmos. Né? No momento do desencarne, que a espiritualidade tanto nos traz, que a gente passa aquele filme pela nossa cabeça e a gente faz ali, né, uma revisita, uma retrospectiva de tudo que fizemos, nós nos cobramos. Porque o nosso conhecimento nos diz que a gente poderia ter feito diferente. E é nesse movimento que a gente vai caminhando. E assim, continuando no finalzinho do texto, a rebeldia foi convertida em compreensão e serviço. Judas, desapontado, parecia ensaiar alguma ponderação irreverente, mas o mestre divino antecipou-se a ele falando incisivo. A revolução é sempre o engano trágico daqueles que desejam arrebatar ao outrem o cetro do governo. Quando cada servidor entende o dever que lhe cabe no plano da vida, não há disposição para a indisciplina, nem tempo para a insubmissão. Lembram do primeiro encontro de Chico com Emmanuel? E quando Emmanuel fala que Chico está pronto para servir, e ele pergunta, né? O que ele precisava? E Emmanuel responde: 3 coisinhas: disciplina, disciplina e disciplina. Que a gente tenha essa disciplina necessária para a gente dar conta, né? Como diz o outro, disciplina é aquilo que a gente faz sem querer para conseguir aquilo que a gente quer. Então que a gente tenha essa disciplina, vencendo essas nossas más inclinações,
para que a gente de fato construa um eu melhor, para que a gente cumpra a nossa tarefa aqui, de voltar para a nossa verdadeira pátria, que é a pátria espiritual, melhor do que chegamos nesse planeta enquanto cardápio. Esse é o nosso convite que fica, que nos tornemos esse revolucionário sincero, edificando em nossos corações o reino do Cristo. A gente agradece a escuta amiga, o amparo da espiritualidade e que essas vibrações de hoje saiam com a gente, né, como diz o outro, pelo portão afora da casa espírita. Porque se aqui estamos numa escola aprendendo, essa escola é igual um cursinho. A gente entra, tem aula, mas a prova não é aqui dentro, é lá na hora que a gente vai fazer o concurso. Então a nossa grande prova da vida, ela acontece lá fora. Nos nossos ambientes de trabalho, na nossa família, que é o nosso grande cadinho, não é? É nos espaços de convivência que a gente vai colocando à mostra o que aprendemos na doutrina, na casa espírita. A gente agradece aí a oportunidade.